Mortal Kombat foi lançado na década de 90 e fez um imenso sucesso, e um dos fatores que contribuíram para que o jogo tivesse esse reconhecimento tão grande foi por conta de que os personagens do jogo eram digitalizados, que era uma nova tecnologia da época, e claro, não podemos deixar de fora também a violência que sempre estava presente no jogo. E tudo que se tem sucesso hoje em dia, sempre vão ter pessoas novas interessadas em fazer algo igual, criando outros jogos com a mesma pegada para até mesmo competir, e pegar um pouco da fama do outro. Então se prepare e já deixa seu like no vídeo, porque hoje vamos ver e rever a história de Tatuns Assassins, que foi um protótipo de um jogo criado visando o sucesso arrebatador de Mortal Kombat. Pra quem nunca ouviu falar em Tattoo Assassins, ele foi um game de arcade, na verdade um protótipo porque ele nunca foi lançado. Mas o game foi criado na intenção de fazer mais sucesso do que Mortal Kombat. E eles fizeram isso de tal forma que o jogo ficou parecendo uma versão piorada do game. Pois o jogo foi criado da mesma forma, com lutadores digitalizados, baldes de sangue voando na tela e finalizações extremamente violentas. Qualquer semelhança entre Mortal Kombat e Tattoo Assassins não foi mera coincidência. O game que foi previsto para ser lançado em 1994 foi feito pela Data East Pinball. Isso mesmo, uma desenvolvedora de máquinas de pinball que resolveu criar um game completamente diferente de tudo aquilo que eles já tinham feito. O problema é que a história não começa por aí, ela consegue ir mais longe ainda. Mas primeiramente vou dar uma breve introdução sobre o que o jogo conta. Tattoo Assassins conta com um grupo de combatentes com tatuagens mágicas que garante poderes especiais úteis para derrotar o vilão Kaldan. Na história, Mula Aba é um líder espiritual da Ordem das Cores e ele precisa recuperar a tinta de Geist, que é um fluido mágico que, quando aplicado em corpos humanos, na forma de tatuagens, as transforma em objetos reais por um curto período de tempo. No entanto, a tinta só faz efeito em pessoas predispostas geneticamente. Essas pessoas são conhecidas como hospedeiros. Quando aplicada em pessoas normais, pode produzir mutações indesejáveis. Entre os 10 guardas da Ordem das Cores, apenas Kaldan era compatível com a tinta. Então ele rouba o segredo da tinta mágica e planeja criar um exército de mutantes para escravizar a raça humana. Então a Mula, ou Mulá, Mula, sei lá como que pronuncia o nome, pra mim é Mula e pronto. Ele então ordena aos 9 guardas restantes que achem novos hospedeiros para a tinta de Geist, na esperança de que um deles seja suficientemente poderoso para derrotar o Kaldan. 9 hospedeiros foram encontrados e cada um recebeu uma tatuagem no peito, nos braços e mais uma tatuagem mágica na palma das mãos. Eles são os assassinos tatuados do título do jogo, só que o Kaldan possui os assassinos e o usa para encontrar mais tinta para ele. Então aí surge a Layla Blue, que é uma misteriosa mulher tatuada, e através do poder dela é possível que qualquer mortal possua o corpo de um dos assassinos, e é aí que entra o jogador. No contexto do jogo, as tatuagens seriam responsáveis pelos golpes especiais dos personagens, assim como seus respectivos fatalities. Além desses, há mais outra porção de finishes moves, como os animalities, que por sinal a ideia veio antes do lançamento de Mortal Kombat 3, tinha também o Morphalities e até o Nudalities, que tirava a roupa do inimigo derrotado, nada explícito. No total, o jogo dizia ter mais de 200 Fatalities, que apresentando uma combinação de botões bem mais fáceis do que as combinações insanas de Mortal Kombat 2. E quem teve essa brilhante ideia, essa história magnífica de tatuagens que dão poderes, que é uma história melhor do que a novela das 7, foi nada menos do que Bob Gale, o roteirista da série de filmes De Volta para o Futuro. Aí agora fica a dúvida, como que o Bob Gale escreveu De Volta para o Futuro e desceu a esse nível? Melhor ainda são as pretensões que eles tinham com esse roteiro tão brilhante. Na época a ideia era lançar junto com o jogo uma adaptação para o cinema. Nem quero imaginar o que isso iria causar. Na época Mario Bros e Street Fighter, que são ótimos jogos, receberam filmes lamentáveis. É bem possível que Tattoo Assassins, na pior das hipóteses, poderiam ser um filme bom. A questão agora é, como o roteirista de Hollywood foi fechar negócios com uma desenvolvedora de pinball e decidiram criar esse jogo? É aí que eu mostro pra vocês que a história ainda vai mais longe. Tudo começa com o De Volta para o Futuro, não o filme, mas a máquina de pinball baseada nele. É claro que a máquina foi desenvolvida pela Data East Pinball. Por conta das produções desse flipper, Joey Kaminko, que era o chefe da engenharia, fez amizade com Bob Gale. E de tempos em tempos, Gale enviava para Joey alguns roteiros que ele escrevia para aprovação dos estúdios de Hollywood. E foi daí que surgiu o script que envolvia lutadores com tatuagens que ganhavam a vida própria. Com isso, Joey teve a brilhante ideia de fazer Tattoo Assassins com base nesse conceito. E na época Mortal Kombat 2 estava fazendo muito sucesso e aproveitaram para se inspirar no game. Porém, o projeto não consistia simplesmente em copiar o título da Midway. A intenção era colocar a maior quantidade de fatalities e movimentos secretos possíveis em uma escala inacreditável até então.
E com esse projeto em mãos, Joey consegue o financiamento da Data East Pinball. Porém, todos nós já sabemos até onde isso vai chegar, pois o próprio nome já diz, a produtora era especializada somente em fabricar máquinas de pinball, ou seja, ninguém tinha experiência em fazer jogos de luta, e sem contar o tempo para entregar o jogo era muito pequeno. E o que levaram os desenvolvedores fazerem esse jogo, a partir da ideia de Joey, foi o dinheiro. Agora, mudando completamente de assunto, vou aproveitar para falar um pouco dos personagens do game, que no total são 15 personagens, sendo 9 jogáveis, 3 subchefes mutantes, um chefão e 2 ilustrativos. Os personagens jogáveis são o AC Current, que é um mercenário cibernético perseguido por seu ex-patrão por espionagem pela Interpol. Ele tem cara de Johnny Cage, poderes de Raiden e um visor emprestado pelo Ciclope. Billy Two Mons é o índio do jogo. Após vencer um round com Billy, ele faz uma dancinha indígena pra lá de ridícula e o sujeito não tem muita pinta de índio não. Derek O'Toole é um cantor de rock irlandês acusado de terrorismo. A Hannah Hart era uma stripper e seu objetivo era vingar a morte de sua melhor amiga. E se você zera o jogo com a Hannah, aparece uma mensagem dizendo que ela vingou a morte da sua irmã, sinal de como o jogo era bem caprichado. Carla Keller é uma patinadora no gelo. A personagem e a história foi inspirada em Nancy Kerrigan, que é uma moça que teve uma medalha de prata em patinação artística nas Olimpíadas, que foi atacada a mando de sua rival, e no jogo ela luta de patins. Luke Cord é um ex-marinheiro declarado morto pela marinha, e a CIA precisa de seu conhecimento. Maya é uma guerreira tribal que perdeu seu pai quando invasores atacaram sua tribo, e agora ela defende sua terra dos invasores. Takahata é um ex-membro da Yakuza acusado pela morte da filha de um governador, e ele é procurado tanto pela máfia japonesa como pelos policiais. Truck Davis é o último membro da gangue de motoqueiros, e ele quer acertar as contas com a gangue rival. E os mutantes são 3. A Rina, que é o primeiro subchefe, ela é metade mulher e metade rinoceronte. DKK, que é o segundo e é um zumbi. E o terceiro e último subchefe, que é o Prism, que é um esqueleto envolto em cristais. E o chefão do jogo é o Koldan, que usa luvas com agulhas gigantes saindo de seus dedos, que quer criar um exército de mutantes para escravizar a raça humana. E por último temos o Mula de novo, que como eu já tinha dito, ele é o líder espiritual da Ordem das Cores. E também tem a Layla Blue, que é através dela que se pode selecionar os personagens no jogo. E uma curiosidade interessante é que a atriz que fez esse papel da Layla é ninguém menos que a esposa do guitarrista Slash. Bom, eu não sei se ainda é, mas na época ela aparecia de vez em quando na empresa para ajudar na criação do jogo do pinball do Guns N' Roses, e acabou sobrando até pra ela na criação de Tatus Assassins. O jogo em si não é muito bom, sua jogabilidade não é o forte do game, os efeitos sonoros, vozes e músicas pareciam cópias de Mortal Kombat, e alguns chegam a ser até irritantes. Os gráficos são razoáveis, mas lembre-se de que se trata de protótipo e não de um jogo finalizado, e sem contar com os inúmeros fatalities, um mais estranho do que o outro. E acabou que isso tudo levou o projeto para o fracasso, e nem chegou a ser lançado, pois na mesma época surgiu o Killer Instinct, que foi outro motivo para os desenvolvedores desistirem de continuar com o projeto. Agora comente aqui embaixo se você já conhecia a história de Tatus Assassin, que tem uma história tanto quanto interessante. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você curtiu e quer ajudar o canal, clica no botão gostei aqui embaixo, pois isso ajuda muito na divulgação e avaliação do vídeo. E se por acaso é a primeira vez que você está aqui no canal, não deixe de se inscrever clicando nesse botão vermelho aí para acompanhar os próximos vídeos. E também o canal está em parceria com a loja Kanui, e clicando no primeiro link aqui na descrição, você de cara ganha um cupom de 10% de desconto em suas compras. Dá uma visita lá na loja deles porque vale muito a pena, tem bastante roupas, acessórios e um par de coisas legais. E se você quiser me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui os links para você também me seguir. Enfim, é isso galera, muito obrigado a você que assistiu até o final e até a próxima.